Olá, bom dia. Estamos aqui hoje no nosso diálogo pedagógico com a participação especial da nutricionista, que também é mãe da Escola Sorriso Infantil, Dea Maria Lucena Soutinho Galvão. Bom dia, Dea. Bom dia, Projace. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, sobre a alimentação, sobre como as famílias podem, nesse período de pandemia, reinventar algumas coisas, colocar as crianças para participar desses momentos que são tão prazerosos, que é o momento da alimentação. Mas para falar em ansiedade, a gente precisa pensar em dados. E pela Organização Mundial de Saúde, em 2019, o Brasil ele era o país de pessoas mais ansiosas no mundo inteiro. 9,3% da população tinha algum nível de ansiedade. E no cenário atual, como será que anda isso? Complicado, né, Débora? Sem dúvida. Como é que a gente pode, as famílias podem em casa minimizar um pouquinho essas questões? Como é que a gente pode falar dessas rotinas nos tempos de isolamento? Quando a gente fala do assunto alimentação, né, Projace, a gente entra numa situação muito cultural. A alimentação é uma coisa muito cultural, né? A criança nasce, a primeira coisa que as pessoas perguntam, mamô? Né? Você cresce e aí você tem uma tristeza, algumas pessoas comem ou deixam de comer, né? Você tem uma alegria, vamos comemorar comendo. Você fica doente, o que é que tem que fazer? Comer, mas não quer comer, mas tem que comer. Então tudo envolve o padrão alimentação, né? Então chegando nessa rotina que a gente vive hoje, uma rotina complicada, uma rotina de isolamento social, uma rotina de muitas vezes confinamento dessas crianças, e aí eu me coloco na situação de mãe, né, que não está fácil, não é fácil, a gente entende que não é fácil, eu entendo perfeitamente que não é fácil, e me colocando nessa rotina de mãe, nessa situação de mãe, eu entendo o quanto é difícil a gente conseguir manter um padrão, uma qualidade alimentar nessas rotinas onde a nossa criança está ali confinada, cheia de energia para gastar, nós estamos cheios de problema para enfrentar, cheios de modificações na nossa rotina e ainda temos que lidar com a alimentação, que é uma coisa tida por algumas pessoas como difícil quando ela é para ser saudável. O que eu acho que a gente precisa pensar é que tudo que a gente faz hoje, a gente traz consequências futuras. Se a gente hoje estimula o consumo dos ultraprocessados, dos enlatados, dos embutidos, por ser mais fácil, no futuro isso vai nos dar condições de vida mais difíceis. Não só para a gente, mas para os nossos filhos. Essa é uma forma que eu penso como mãe e nutricionista para tentar, de alguma forma, chegar no meio termo, certo? É muito difícil, eu escuto algumas pessoas dizerem assim, no meio desse estresse que eu estou, eu ainda vou me preocupar com comida? Come o que quer, então come um salgadinho, come um biscoito recheado, come, e vai esquecendo aquela rotina que tem com a criança de oferta de uma fruta, de oferta de um alimento mais saudável, de preparação de um alimento mais saudável. Ah, porque eu não tenho tempo. E eu costumo dizer às pessoas que eu conheço o seguinte, quando a gente não tem tempo hoje, a gente vai precisar ter um tempo maior no futuro para cuidar das consequências do que a gente vive hoje. Gente, não é fácil. Crianças confinadas em casa não é fácil, certo? Então, é difícil entender esses momentos, é difícil viver esses momentos. Não eximo a minha responsabilidade como mãe também. Eu quero muito dizer que eu estou aqui não só como profissional de saúde, como nutricionista, mas eu estou aqui como mãe, vivendo as dificuldades dessa fase que nós estamos vivendo. Então, qual o pensamento principal que eu deixo para vocês? Tentem dar o máximo de si. Tentem fazer o melhor um pouco mais a cada dia. No momento em que a gente conseguir esse contexto de melhor um pouco mais a cada dia, a gente vai conseguir um sucesso maior. E assim também, é interessante que quando as mães, os pais, os responsáveis, eles ficam mais permissivos, eles reforçam a dificuldade de aceitação. De aceitação dos alimentos saudáveis. Isso. Nós montamos aqui uma mesa bem lúdica, né, que não são com os alimentos reais, mas a gente montou bem lúdica porque a gente trabalha com crianças desde a mais tenra idade, que são 2 anos,
até o ensino médio. E o lúdico ele atrai, né? Isso. Então a gente precisa repensar também, pensar como com essa dificuldade de aceitação, o que os pais podem fazer para envolver mais as crianças, para convidar mais, para a alimentação, para que eles possam fazer uma alimentação saudável, ter acesso à alimentação saudável, mas de forma prazerosa. Sem aquela imposição, você precisa comer porque é alimento tal, porque vai crescer. Quando se impõe, fica mais difícil conseguir, né? Criança, a gente já sabe que ela não funciona na base da imposição, do tem que ser. Pode até ser que ela aceite hoje, amanhã não. E o tem que ser gera um conflito muito grande entre a mãe e a criança. Então, a criança estressa, a mãe se estressa e aí acaba desistindo. Acaba trazendo para a alimentação uma coisa punitiva, que não é o que a gente tem que fazer. A partir do momento que a gente consegue incluir os nossos filhos nessa rotina de, por exemplo, ajudar no preparo de um alimento, misturar ingredientes, né? Ou você vai cortar legumes, você corta e coloca para que ele pegue o que está cortado e botar um pouco na água, no molho que vai precisar ser feito, sabe? Misturar, quebrar um ovo. Então, tudo isso você consegue incluir a criança nessa rotina. Eu ouvi uma frase que a pessoa me disse assim: não sou blogueira para seguir padrão de alimentação saudável. Eu também não. E não vou dizer que eu sigo um padrão de alimentação saudável 100% na minha casa com o meu filho. Quem me conhece, se eu disser isso, quem me conhece vai chamar de mentirosa na rua. Certo? Então, meu filho come alimentos que não são tidos como saudáveis, mas ele tem uma rotina mais saudável. E quando a gente consegue estabelecer um pouco dessa rotina, sem fazer a troca do ele não almoçou, eu vou dar um biscoito. Gente, criança é muito esperta. Então ele sabe que se ele não almoçar, ele vai ganhar o biscoito. Qual é mais gostoso? Venhamos e convenhamos, um biscoito de chocolate é uma delícia. Mas se o almoço chama a atenção da criança, ele também passa a ser gostoso na hora certa dele acontecer, né? Precisamos tomar muito cuidado. As pessoas dizem: as crianças estão com muita energia. Alimentos com açúcar, muito açúcar refinado, alimentos muito doces, são alimentos energéticos. Então, aquela criança confinada naquele ambiente, com uma alimentação rica em açúcar, é ligado no 440, não é nem no 220. E isso é real. Nós estamos vivendo isso nessa situação de pandemia. Então, tentar incluir as crianças, tentar transformar os alimentos de formas mais saudáveis. Pizza é uma coisa que toda criança gosta, então vamos fazer em casa. Vamos preparar uma massa de pizza mais saudável. A internet tem várias receitas. Eu também posso disponibilizar algumas receitas. Os pais que quiserem podem procurar e eu passo para a Projace, a gente passa essas receitas. Então, um hambúrguer caseiro, um sorvete caseiro, né? Pipoca. Milho de pipoca, algo preparado com milho, está chegando aí nossa época junina, então, né, eu já estou pensando nas canjicas, nas pamonhas, então tudo isso a gente prepara com alimentos naturais, os alimentos que são nossos, que a gente encontra no nosso dia a dia com uma certa facilidade. Perfeito. Né? Perfeito. E assim, a gente precisa entender que a ansiedade em si, ela traz outros sintomas que podem dificultar muito a vida das crianças. Em especial as crianças em desenvolvimento. Porque a ansiedade é um pouco de tudo. É um desejo maior de alguma coisa, é a insatisfação com alguma coisa, e a pessoa fica ansiosa por algumas conquistas. E a gente precisa ter um cuidado muito especial. Então a alimentação, ela favorece muito o desenvolvimento das crianças. E a gente precisa entender que nós, mães, né, Mães ou responsáveis, tem alguns pais que também são mães. Pães, né? Mães, pais, pães, aqueles que são os dois. Responsáveis, nós os responsáveis pelas crianças, né? Precisamos tornar o ambiente mais lúdico para as nossas crianças. Precisamos estar de perto com os nossos adolescentes. E precisamos sim entender que a alimentação é um ponto importante no processo de inibição de ansiedade. Eu costumo dizer que nós somos grandes formadores de opinião. E essa opinião é a opinião dos nossos filhos que vem para frente, que vai refletir no futuro da pessoa em que a gente mais ama. Porque hoje, se a gente vai falar em filho, não tem palavras que descrevem filhos, entendeu? Então, nesse processo de saúde e doença, já, uma coisa que eu queria destacar também é a questão do sono.
Eu tenho observado algumas mães que têm conversado comigo sobre essa dificuldade da criança dormir, sobre essa dificuldade de acalmar a criança durante o dia. Então, isso tem feito com que eu tenha conversado com essas mães para que elas tomem cuidado com o que ofertar no final do dia, né? Existem alguns alimentos que pioram a qualidade do sono. Então, os alimentos mais gordurosos, os alimentos mais ricos em açúcar, os enlatados, os embutidos, porque são alimentos de mais difícil digestão. Então, a partir do momento que a digestão é dificultada, a energia da criança, ela muda completamente a forma de funcionamento, e aí realmente fica mais difícil para dormir. Grosseiramente falando, é dizer, você comer um prato de feijoada e deitar para dormir, não dorme, né? Então, vamos tentar trazer isso para a rotina da gente, vamos tentar trazer isso mais para perto do que a gente tem feito no dia a dia, né? Para tornar isso mais fácil. Não estou aqui dizendo que a gente vai seguir o padrão da pirâmide alimentar, que é o padrão de perfeição, mas que nesse momento a gente não vai conseguir atingir a perfeição. Mas se cada dia a gente conseguir fazer um pouco mais, eu tenho certeza que futuramente a gente só vai ter benefícios para a gente e para os nossos pequenos. Perfeito. Então a gente fecha o nosso diálogo de hoje com as dicas de ouro da nossa nutricionista e parceira, Dea Soutinho. Muito obrigada, Dea. Eu que agradeço, Jace. Espero que a gente possa continuar esse diálogo depois, para que a gente possa, quando retornar esse período de pandemia, quando passar esse período de pandemia, melhor dizendo, quando retornar às aulas, a gente possa ampliar essa discussão de maneira presencial com as nossas famílias aqui da Sorriso Infantil. Sem dúvida, me coloco à disposição como mãe que sou e como nutricionista que sou, mas como mãe e mãe, que é o que eu costumo mesmo enfatizar. São dificuldades do dia a dia, são dificuldades que eu enfrento e que se a gente for tentando levar de uma forma mais leve, a gente consegue. Ok, um abraço e até a próxima. Muito obrigada.